Bom, bem-vindos para quem estiver assistindo essa gravação. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem está aqui ao vivo, bom dia. Sejam bem-vindos a mais essa aula. A gente que vai falar hoje sobre um tema importante, como todos os temas que a gente aborda aqui, né? Nossa mentoria é nível avançado, então nada do que é abordado aqui é irrelevante. Só que hoje a gente vai falar de marcações. Eu recebi algumas na verdade, eu nem recebi, né? Conversando com alguns alunos, eu percebi que existem falhas no processo de marcação. Muita gente se perde, não sabe quando esperar uma reação, quando não esperar uma reação, quando que é uma marcação importante, se olha o 3 minutos no passado, se refina pelo 1 minuto, ou se olha o gráfico maior, gráfico de 8 horas, 12 horas, diário, semanal. Então a ideia hoje é organizar toda essa bagunça de marcação, deixar isso limpo para vocês, claro e objetivo, quando que deve se olhar lá para trás, quando olhar para o presente. Eu acho que a gente tem feito ótimas operações usando o contexto macro e temos feito perfeitas operações também usando o contexto micro, muitas vezes sem o apoio dos gráficos maiores, o que a gente chama de leite de pedra, né? Então, a ideia hoje seria essa, tá? Ricardo, só põe no mudo aí seu áudio, por favor. A ideia seria essa, trazer essas questões para agora, para você conseguir entender de uma vez por todas, né, o que olhar no passado e o que olhar no presente. Beleza? Bora lá então, minha gente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Se vocês estiverem vendo aí, por favor, me confirmem. Compartilhar no Discord agora. Estão conseguindo ver? Minha tela está compartilhada. Boa. Ó, o Flávio tá sem som. O Flávio precisa configurar o áudio. Ó, vou mandar lá no grupo. Quem tiver com dificuldade, precisa configurar o áudio aqui nas configurações. Beleza. Então, vamos embora. Compartilhei minha tela. Vocês já informaram aí que tá tudo certo, né? Vamos lá. Eu vou fazer algumas introduções e depois a gente parte para alguns exemplos aqui, tá? Eu já separei alguns casos para a gente estudar hoje e a gente vai trazer esse contexto que eu acabei de falar, de marcação macro e marcação micro, beleza? Vou até usar o gráfico aqui, ó, que tá bem de boa para a gente fazer alguns desenhos. Vamos lá. A gente tem algumas regras dentro do nosso operacional de operações. E essas operações, elas podem ter mais ou menos confluências, de acordo com aquilo que o gráfico está apresentando para a gente. O que é uma operação boa, né? Uma operação macro com um bom contexto e boas marcações? São operações que o mercado já trouxe algo no passado para nós. Então nós temos aqui um histórico do preço trazendo o que aconteceu ali. E esse histórico, ele traz uma informação extremamente relevante para a gente projetar um movimento futuro. É isso que faz a gente entender se há probabilidade ou não do mercado parar naquela marcação. Quando a gente fala do passado, eu não posso estar olhando gráfico micro, eu não posso estar olhando gráfico de 1 minuto. Seria totalmente fora de sintonia com o contexto de marcação macro. Então, quando a gente fala de passado, nós estamos procurando pontos relevantes
De quais tempos gráficos? Estamos procurando semanal, diário, 60 minutos para cima. Pode englobar 4 horas, 8 horas, 12 horas. Então, essas áreas que nós vamos procurar. E o que nós procuramos, né? Quem pode me dizer o que nós procuramos dentro de gráficos maiores? O que é um ponto bom de marcação dentro de um gráfico maior? Quem pode me dizer? Manda no chat aí. Vamos lá, estou acompanhando aqui. Vou até colocar aqui, ó. Semanal, diário, 12, 8, 4 e 1 hora. 1 e 2 horas, né? Mas vamos parar aqui, ó. Então, isso é gráfico macro, tá? E aqui é hora, né? Não é minuto. Beleza? FVG, liquidez, OB. Deixa eu ver aqui se a galera não tá conseguindo acompanhar. Desculpa, gente. Tem uma pessoa que não tá conseguindo entrar. O que mais, gente? Que a gente pode entender como ponto macro. Ponto importante que pode gerar para a gente alguma reação, alguma coisa ali que venha trazer uma boa oportunidade. Então, ó, pontos de liquidez. Deixa eu puxar mais para cá, para ficar mais fácil de eu ver. Pontos de liquidez, FVG, OB, PX. É isso aí. Tem vários pontos aí, né, que a gente pode observar. Então, basicamente, gente, é uma receita de bolo isso aqui, tá? Essa fase aqui de marcar o passado é uma receita de bolo. O que você vai observar? Basicamente, desequilíbrios. Você vai procurar por desequilíbrios. Desequilíbrios onde? De preferência em captura de liquidez. Então, você vai olhar topo e fundo, vai olhar aquele movimento que fez algo significativo, rasgando o gráfico, e você vai encontrar esses FVGs, esses PX, né, ou CISD, BPR, não importa. O gatilho em si, né, vai estar ali dentro de um movimento específico. Esse movimento específico é a captura de liquidez com desequilíbrio. Eu acho que eu tenho focado tanto, né, nessa questão que a gente tem ido por um caminho de eliminar todo o resto que a gente tenha de distração ali no gráfico e focar somente no que é captura de liquidez, no macro e no micro. Eu acho que a gente está indo para uma linha operacional diferente até do que outros entregam, tá? Então aqui a gente vai olhar captura de liquidez de forma bem simples e resumida. Captura de liquidez com desequilíbrio. Mais desequilíbrio. E desequilíbrio a gente resume ao FVG, né? O FVG ele é a evidência do desequilíbrio. Então, o processo de marcação, de marcar o passado, se resume a isso aqui. Pontos relevantes em gráficos macros que são formados por captura de liquidez e desequilíbrio. Aí você vai ter confluências a mais. Dentro de um desequilíbrio, você pode ter ali alguma coisa trazendo um peso maior, que é o quê? Vamos colocar aqui. Pode ser um CISD, pode ser um order block, pode ser um BPR,
Então, você tem confluências a mais. Você pode ter um OB, um BPR, você pode ter um Fair Value Gap, você pode ter um CISD. Então, se você encontrar um desequilíbrio com uma situação, um gatilho desse aqui, você vai ter uma área importante ali para você conseguir fazer a sua marcação e esperar o quê? Uma possível reação. Tá? Então, deixa eu mandar isso para vocês aí. Ó. Então, em resumo, quando você estiver lá marcando o seu passado, você vai tentar procurar por isso aqui. Ó. Imagina que você está no gráfico de 4 horas. O mercado fez isso aqui, ó. E deixou esse topo como um ponto relevante. Aí ele fez o percurso de baixa, foi lá para baixo, fez o movimento, passou um tempão ali fazendo o movimento de descida. E aí depois de algum tempo ele retorna. E aí nesse processo faz aqui uma indução, já deixa aqui uma liquidez numa LTB também, ó, topo com topo. E aí, próximo de um horário importante ali, de uma sessão, né? Próximo da abertura, ele faz isso aqui, ó. Jogou lá para cima. Quando você encontrar isso aqui, ele tem duas possibilidades aqui, né? Quando ele estiver nessa situação. Quais as duas possibilidades que a gente tem? Ou ele se sustenta aqui e continua fazendo candles de alta para dizer que isso para você é uma quebra de estrutura, ou ele não se sustenta e volta imediatamente para dentro do range, para dizer que isso é uma captura de liquidez. Tá? Se isso acontecer, imediatamente uma movimentação forte, você vai ter um baita indicativo que isso é uma captura. Se o mercado continuar fazendo movimentos de alta acima de um topo, significa que alguém não fez a venda na área de liquidez aqui em cima, tá? E aí você vai pensar ali, talvez numa compra, não aqui em cima, mas quando ele recuar, você vai estar mais propenso a acreditar no movimento de alta quando o pullback acontecer. Beleza? Então aqui em cima, nessa região, para nós, dentro do contexto atual de marcação, nós vamos focar na captura de liquidez. Quando ele fizer esse movimento aqui, fazendo uma reação instantânea em cima de um topo, você já começa a ter uma possível marcação para o futuro. Não é para operar aqui agora. Entendam o que eu estou fazendo. Eu estou passando aqui com vocês um exemplo de uma marcação passada. Então, nós estamos olhando lá para trás. Tá? Só que, para fazer essa explicação, eu estou mostrando como esse movimento foi construído. Mas isso aqui já aconteceu no dia que você for operar, ela já está formada lá atrás, tá? Então, fez isso aqui, ó, gerou a descida, mostrou para gente algo forte vindo do topo, você já tem aqui alguns pontos para você olhar lá no futuro. Quais pontos que nós podemos marcar aqui? Vários, tá? Por exemplo, preço de abertura do order block. Dentro do nosso operacional, isso é conhecido como o quê? Preço de abertura de OB. Nós temos aí, vou deixar aqui do lado, ó, até para ficar mais fácil de ver o chat de vocês, tá? Eu acho que não vai rolar, porque toda vez que eu apertar aqui, ele vai sumir. Vou deixar aqui mesmo. Então, preço de abertura do order block é o PX, tá? Para quem não conhece o operacional, a gente só usa isso aqui no order block para fazer as entradas. Depois, você tem esse espaçamento aqui, ó, do engolfo.
né? Os 50% disso aqui. Qual é o nome que a gente usa para isso aqui? FVG, que representa o desequilíbrio, representa a força do movimento de queda. Depois nós temos isso aqui, ó, preço de abertura do fluxo de alta. Como que é o nome disso aqui? Quem pode chutar ou me informar? CISD. CISD. Então temos o CISD. E qual é um ponto aqui que tem uma confluência dupla? Aqui, ó. Também tem um FVG aqui dentro, certo? Esse espaçamento aqui, junto com esse preço de abertura desse fluxo de alta, que é um movimento de manipulação institucional. Ele força o preço até o topo, os algoritmos estão trabalhando na alta, e depois existe essa inversão de fluxo em uma região estratégica, uma zona de liquidez, e o mercado faz todo esse movimento de baixa. Esse fluxo de alta que foi gerado ali propositalmente para fazer esse movimento de indução, para atrair operadores de compra, para chegar na área de liquidez, ele precisa ser fechado quando o mercado estiver descendo. E geralmente ele faz isso aqui, lá para baixo, para só depois retornar ali para aquela região. E quando ele retorna, é um ponto extremamente relevante. Então, esse ponto a gente chama de CISD. Por que CISD? É uma abreviação de Changing State of Delivery, mudança do estado de entrega do preço. Estava na alta, passou para baixa. Então, é um ponto que a gente observa. Aqui, como tem essa confluência dupla, esse cara aqui, com o FVG, ele se torna uma marcação muito importante para mim. Bem importante. Mais até do que esse carinha aqui em cima. Porque eu tenho o CISD junto com o FVG. Tá? Então aqui a gente já começa a construir, ó, uma narrativa. Captura de liquidez. Aconteceu aqui. Reação. Então, forte fluxo de venda. Forte fluxo de venda. Temos aqui os desequilíbrios, trazendo o quê? A pegada institucional. Temos agora os pontos de interesse de marcação. Qual tempo gráfico estamos falando? Olha lá. Semanal, diário, 12 horas, 8, 4 ou 1. O 1 ele se torna até um gráfico micro, né? Diante dessa leitura. Então, só tomar cuidado que uma hora ele ainda é um gráfico muito baixo quando a gente fala de marcação macro e marcação relevante, tá? O Paulo fez uma pergunta bem interessante, a questão de máxima e mínima. Nós marcamos máxima e mínima de 2 tempos gráficos para trazer uma análise ali no dia a dia. Gráfico de semanal e diário. Esses dois a gente marca máxima e mínima todos os dias. Por quê? Porque tem liquidez e tem movimentos que acontecem ali por ser exatamente esses gráficos grandes. Máxima e mínima semanal são pontos que o institucional olha bastante, tá? Então a gente faz essas marcações. Tirando isso, é isso aqui, ó. A gente vai olhar esse tipo de situação aqui para fazer essas marcações. Então vamos usar um exemplo gráfico de 4 horas, tá? Que formou todo esse movimento aqui. Foi esse cara que fez esse movimento. Isso aqui é passado. A gente está nessa janela aqui, ó. É esse estágio, tá? Então aqui é passado. Aqui já vai ser presente. Já não vai ser mais passado. O que você vai procurar no presente? Você vai estar operando no dia a dia. Você vai estar vendo o preço se movimentar, o preço se deslocar. Ele pode estar próximo dessa região, como ele pode estar muito longe. Se ele estiver muito longe, o que você vai fazer? Nada. Você vai olhar para isso aqui e vai falar, está distante. O que eu vou fazer nesse momento? Vou esperar o mercado chegar até lá. Ou você vai descer para uma escala muito micro e vai começar a fazer operações dentro dos 5, dentro dos 3 minutos. E o que vai acontecer?
vai ter muito ruído. Você acha que vai para cima, o mercado vai para baixo, você acha que vai para baixo, ele vai para cima e fica nesse movimento te induzindo ali a todo instante, tá? Onde vai ser o local que você tem uma maior previsibilidade? A hora que ele começar a bater nessa faixa aqui. Então aqui vai ser o ponto estratégico. Antes da gente partir para o presente, vamos pensar que essa estrutura aqui, ó, esse movimento, ele é uma pernada de expansão acontecendo. O início de uma perna de expansão, certo? Por quê? Porque ele começou a fazer esse processo altista aqui, mudou essa estrutura, fazendo a perda desse fundo. Então nós temos aqui o que chamamos de MSS, né? Mudança de estrutura, aqui embaixo. E isso significa que a partir de agora você pode começar a pensar em zona de prêmio, zona alta, zona cara para se fazer a sua operação. Antes disso, você não tinha como estar estruturando essa análise de zona de prêmio e desconto para fazer qualquer coisa. Então, agora que ele tem essa perna de baixa, onde um topo perdeu aqui um fundo, né, e formou esse movimento, quando ele começar a recuar, o que você precisa entender? Vou mudar a cor dele aqui para deixar bem didático para vocês. Esse movimento aqui de queda que foi formado, ele é o começo de uma perna de expansão, tá? Então vou deixar marcado aqui, ó, expansão. Por que isso é importante? Porque nesse processo você vai ter aqui uns 50% dessa perna, vai ter lá o seu 75%, vai dividir isso aqui em terços, né? Primeiros, metade e último terço. E você vai ter o mercado começando a gerar o quê? Fluxo de alta no pullback. E vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai capturar, vai subir, vai fazer isso aqui. Geralmente ele vai fazendo isso daqui, ó. Vai capturando e vai subindo. Esse movimento verde que eu estou marcando para vocês, ele é um movimento de expansão ou de retração? O que vocês acham esse verde aí? Ele é um novo movimento de expansão? Ele é um movimento de retração. O que significa ser um movimento de retração? Ele é uma correção do movimento principal. A expansão ela começou a ser formada a partir da perda do fundo. A retração ela começa a ser formada a partir do rompimento deste topo. Mas esse não é o movimento principal. Esse movimento ele é somente um processo de retornar para o melhor ponto de venda do movimento de expansão para continuar o movimento de descida. Então é assim que o preço se move 100% do tempo, em expansão e retração. Nessa expansão, você tem a melhor área para poder trabalhar uma operação. No movimento de retração, você consegue operar isso aqui, desde que o mercado apresente para você algumas características para conseguir entender que o processo de retração está começando, porque você nunca tem como saber. Imagina que o mercado está fazendo expansão, um monte de barra de queda. O que vai acontecer? Se você entrar em qualquer movimento achando que ele tem que corrigir só porque ele caiu 1, 5, 10%, você vai continuar tomando stop para o resto do movimento enquanto ele realmente não mostrar uma característica compradora, certo? Então não façam compras por achar que o mercado tem que fazer retração. Ele precisa começar a te mostrar. Como que ele te mostra isso? Quando ele começa a gerar topos e fundos ascendentes, mas principalmente quando ele faz movimento de captura de fundo, gerando reações compradoras. Então, nesse caso específico, aqui, como que a gente poderia começar a pensar no movimento de pullback?
quando ele começasse a fazer isso aqui, ó. Fez isso aqui, você já tem uma estrutura de alta? Não. Se ele desce, pega essa mínima, deixa um paviozão aqui para baixo, entra fluxo comprador e faz esse movimento aqui, você já tem a condição de acreditar que esse pullback ele está começando. Você está dentro de uma estrutura de queda, mas você já tem um indicativo de que o pullback está começando a acontecer. Você pode escolher operar esse pullback ou não. Se você não quiser, se você falar, não, eu quero só operar lá em cima, só na boa. Eu quero ir no ponto macro. Eu vou esperar esse cara ir lá. Você pode tomar a decisão de não fazer um clique aqui nessa compra. Agora, se você quiser comprar, você espera e faz o mesmo processinho aqui, ó. Vejam que é a mesma situação, só que dentro de uma escala menor. Então, o que você teve aqui? A captura de liquidez. Presta atenção no que a gente está falando. Isso daqui é o que eu procuro todo santo dia e é o que traz dinheiro para o meu bolso. Se vocês prestarem atenção nisso aqui, vocês vão conseguir também ser lucrativos. Fez a captura? Fez a captura. Aqui em cima, ó, captura. Fez a reação? Fez a reação. Que é isso aqui. Fez a captura? Não, aqui é mudança de estrutura. Que é exatamente o contrário disso daqui. Fez essa perna, o que você vai fazer? Vai pegar lá a sua referência. Então, o topo do seu movimento, o fundo do seu movimento, 50% do seu movimento, vai dividir isso aqui em 3/3, 25%, 75%. Vai procurar compras lá próximo ou abaixo da região de 75%. O que você vai procurar? Algum FVG, algum PX, algum CISD com FVG, alguma coisa aqui embaixo. Isso aqui é gráfico de 4 horas? Não, não é gráfico de 4 horas, porque não daria para o 4 horas fazer todo esse movimento aqui, ó, nessa pernadinha de pullback. Ele fez várias quedas de baixo, barras de queda aqui, mas não tem como ele estar fazendo um monte de barra de alta e mudando estrutura se aqui você não tem um topo do gráfico de 4 horas. Então, essa leitura não é para o gráfico macro. Essa leitura é para o momento que você está operando. E quais são os gráficos que a gente utiliza como gráfico do dia a dia, gráfico de oportunidade? Quem pode me dizer qual gráfico que pode representar esse movimento aqui em verde? Quem pode me dizer? Ó, Cíntia, 15, 5, 3 e 1 minuto. Pode ser, galera? Esses daí? Pode ser, né? São os gráficos operacionais, gráficos que a gente usa ali. E eu digo mais, a gente pode incluir até o 30 minutos, né? Porque o 30, ele não está lá no ponto macro. Então, o 30, ele já faz parte aqui desse processo. Beleza? Então, aqui a gente pode incluir aí o 30 minutos também. Tá? Legal. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou explicando aqui? Tá simples para compreender ou tá confuso? Até essa página aqui. Tá tranquilo? Ó, tudo ok. Galera que é nova, galera que chegou agora, é importante vocês sempre estarem participando ativamente, tá? Mandando mensagem aí, tirando dúvidas, questionando. Beleza? Então, beleza. Esse movimentozinho aqui em verde, né? Eu vou perder um tempinho aqui para desenhar ele para vocês, só para ficar bem claro mesmo, tá? Esse movimentozinho aqui é isso aqui, ó. Vou pegar aqui o quadradinho. Então, essa pernadinha de baixa é o que vai fazer esse movimento final aqui, ó. Aí o que muita gente se ilude, né? É de fazer esse trade de compra só por isso aqui, ó. Esse é o cara que mais me dá stop.
quando eu não tenho topo e eu estou fazendo essa compra assim, ó, na antecipação. Quem aí já percebeu isso? Que não dá para entrar em trade antes da captura de fundo, em trade de compra. Quem já está com esse receio de pegar sem a captura de liquidez? Isso já é um nível mais avançado, tá? Quando você percebe isso, você espera isso aqui, ó. Espera a captura lá embaixo, ele não rompeu, não deu sequência, fez a reação, fez a mudança de estrutura. Aí, meu amigo, agora você já tem, ó, um comportamento já trazendo indícios de que um institucional está aqui trabalhando dentro dessa puxada. Então você vai observar essa mudança de estrutura, vai fazer isso que eu falei, ó, pegar essa movimentação de alta, vai definir aqui o seu range de interesse, vai marcar seus pontos e vai esperar o quê? O mercado retornar, certo? Então é exatamente isso aqui, ele passando a mensagem para a gente que começou o pullback. O pullback foi iniciado, tá? Então o que eu tenho aqui nesse micro? Vou até deixar menor, ó. Eu tenho 30, 15, 5, 3 e 1M. Beleza? Isso é passado ou presente. Vai ser o presente ali para você fazer a sua execução de operação. Beleza? Então fez a captura, mudança de estrutura, voltou, deixou para a gente uma lacuna aqui, que é o FVG. Você tem a possibilidade de pegar esse trade e começar esse pullback. Esse trade, ele tem alvo ou não? Imagina que a gente pega essa compra. Essa compra vai ter alvo? Quem pode me dizer onde será o alvo desse movimento? Quem pode me dizer? Tem alvo ou não tem? Tem alvo, né? Tem alvo. Os pontos de interesse acima. Se não tem a estrutura formada de quedas, a gente já não está pensando na venda ali para cima. Esse trade de pullback, ele tem alvo, gente. E é aqui que muito trader se perde. Muito trade se perde aqui. Por quê? Porque ele vai tentar levar até o topo, achando que o mercado vai fazer captura de liquidez. Ó, o Cristiano falou topo anterior. É exatamente esse o erro mais comum que a galera tem. Porque sempre acha que o mercado vai fazer novas capturas de liquidez. E na verdade, não é assim. Não é assim, porque se você teve a evidência aqui desse movimento forte, o mercado gerou para você uma perna de expansão, e aqui ele começa a fazer o recuo, ele está trazendo para você a informação de que ele está indo para o ponto de venda. E você vai tentar passar no ponto de venda sem que entre o fluxo vendedor? Porque vamos pensar o seguinte, aqui você já tem essa informação de um movimento forte. Você já está lá. Você já sabe que ali é uma zona de treta, uma zona institucional que pode segurar esse movimento. Você já quer fazer uma operação lá. Então, se você pegou um trade aqui, você tem que pensar na sua saída aqui. Senão, você deixa a operação voltar inteirinha e o mercado vai te estopar. Sabe um dos motivos que mais faz o trader estopar a conta e chegar em dia de fúria? É deixar uma operação muito boa voltar. Uma operação que está pagando bastante, voltar para o seu 0 a 0, você sequer aceita o seu 0 a 0, você deixa o stop lá, quando ele começa a se aproximar do seu stop, você estica o stop e você fala, não, eu não aceito mais perder essa operação. Eu quero essa vitória dentro desse trade, e é naquela direção. Aí você vai lá e vai zerar sua conta. E tudo começou porque não conseguiu marcar corretamente o seu ponto de saída da operação. Nesse caso, você vai ter que aproveitar essa operação e extrair o máximo que ela te oferecer. O seu risco vai ser isso aqui, ó, o seu stop. O seu alvo vai ser isso aqui. Ele precisa te pagar pelo menos 3 para 1 aqui para você entrar nessa operação.
Se ele não tiver esse espaço, você jamais vai fazer essa operação. Vai tentar ali esperar um ponto de venda, depois você pensa numa oportunidade, mas você não força. Você vai deixar simplesmente o mercado fluir até o seu ponto de venda. Beleza? Tá claro isso aqui? Ficou claro, Cristiano, essa questão do alvo nesse movimento? Beleza. Então, chegou aqui. É o filé mignon, né? É a melhor região para você poder operar. Melhor do que isso aqui. Por que que é melhor do que isso aqui? Porque aqui você já tem a informação. Aqui você não tinha informação macro. Aqui você já tem, ó. Isso daqui já é o pote de ouro. Você já está esperando lá chegar naquele momento para você pegar sua fatia ali, encher sua sacolinha. Então, quando o mercado começa a chegar aqui, eu já tenho alarmes na plataforma para começar a esperar um movimento. E o que que eu vou esperar, minha gente? O que que eu vou esperar? Eu vou esperar o mercado ir lá para o topo? Não. Se eu já tenho essas áreas, já tenho as marcações, eu vou esperar o fluxo se alinhar. Se o mercado está subindo para chegar nessas regiões, eu preciso esperar que ele comece a descer. Se você faz uma entrada aqui no toque, você está pegando uma entrada de risco, uma entrada que existe dentro do SMC, mas é uma entrada que não tem uma taxa de acerto tão alta, porque ele pode continuar subindo e buscar isso aqui, pode buscar isso aqui. Então, se você entra aqui no toque, você não consegue proteger esse trade, porque o stop do 4 horas é gigantesco, então você não tem como deixar seu stop lá em cima. Então, você vai tomar um stop aqui, pode tomar um stop aqui, e pode depois ali no final do movimento ter um gain aqui em cima, mas até aí você tomou 2 stops. Então, vamos pensar o seguinte, o mercado subiu, chegou aqui na região do CISD, ó, certo? Tá um pouquinho acima dos 50% da pernada, que é isso aqui que eu marquei para vocês. Cara, essa aula aqui vai explodir a cabeça de vocês. Só que eu não quero que vocês fiquem só nisso, né? A gente vai para o gráfico e eu quero que vocês também vão para o gráfico. Bateu aqui. Agora vamos começar a chegar no presente, no momento presente da operação. E a gente vai definir aqui alguns cenários. Diegão, você tinha falado que eu consigo arrastar isso aqui, né? Esses desenhos para o lado. Você consegue me ajudar, cara? Como que eu faço isso? Só que eu não quero perder esse desenho, hein? É isso aqui, ó. Ah, não dá, velho. Eu já tentei isso muitos anos e nunca consegui. Toda vez que eu tento, ele desconfigura tudo. Então vamos lá, vamos assim mesmo, do jeito que tá aqui. O ideal era trazer isso aqui pra cá. Ah, cara, eu vou arriscar não. Porque se eu perder esse desenho aqui, vai ficar ruim. Depois a gente tenta e vê se dá. Chegou aqui, gente, nessa região aqui, ó. Isso é chamado de POI, né? Dentro do SMC, que é um ponto de interesse. Basicamente, é um ponto de interesse para você fazer a sua operação. Então, o mercado chegou no POI. Vou até deixar aqui, ó. Legal. Tá lá marcado. Eu tô doidinho para fazer um trade aqui. Eu não vou entrar no toque. Eu vou entrar quando o mercado começar a me mostrar o fluxo. Vendedor. Então, vamos fazer esse desenho aqui, ó. Tem essa perna de baixa, tem essa perna de alta e tem essa perna de alta aqui. Então eu vou fazer esse desenho com vocês para ficar simples aqui, ó. Veio, deixou um topinho aqui. Aí ele fez o pullback, jogou ali o movimento para baixo, foi lá, deixou um fundinho, voltou lá para cima. Geralmente essa perna aqui, ó, que vai dar a venda, é uma perna de indução. E ela faz um movimento forte até para trazer um monte de comprador desinformado aqui para a região.
pensando em compra, tá? Pensando no quê? No rompimento aqui, ó. Acreditando que o mercado é altista. Aqui agora, quando chega nesse ponto, fazendo isso aqui, eu já fico prontinho para fazer a minha operação. É a análise que eu mandei para vocês lá do SDCAD, que depois a gente vai falar, que foi a operação que eu mandei lá no Discord para vocês no forno. O mercado estava fazendo um processo de alta e ele começava a fazer o movimento de baixa. Então, quando a gente tem essa percepção de que o movimento de subida aqui está forte, eu já começo a pensar na venda com mais atenção. Isso pode parecer louco, né? Vocês podem pensar, pô, mas se o movimento está forte, como que ele gosta mais da condição de venda se o movimento está fazendo isso daqui? Porque eu já entendi a manipulação institucional. Eu já entendi essa sacada de fazer esse movimento forte para induzir os operadores que não conhecem dessa técnica. Ele vai trazer um monte de comprador aqui e a hora que inverter o fluxo, a hora que ele fizer isso aqui, a minha operação já está 80% desenhada. Estando no meu ponto de venda, isso aqui é perfeito. Às vezes, quando faz esse engolfo, a gente pega aqui. Isso tem um nome, né? O Pac-Man. Às vezes, quando a gente espera a mudança de estrutura aqui embaixo, a perda desse fundo, a gente tem o modelo CPF, que seria uma entrada no pullback. Às vezes, quando a gente tem mais um impulso para baixo, a gente tem o outro modelo, que é a operação confirmadinha. Então, aqui você já tem uma entrada na operação exatamente nesse ponto aqui. O stop vai ser o stop do 4 horas? Não, seu stop vai ser aqui, em cima desse topim. Seu risco é isso, seu alvo é lá embaixo no fundo da estrutura. Então, não vou entrar agora nos modelos de entrada aqui para não confundir os temas, mas é basicamente isso daqui que a gente espera nessa região de interesse. O que pode acontecer? Como nós estamos numa zona baixa, não estamos lá no último terço, esse cara aqui ele pode não entrar esse fluxo todo que a gente está esperando. Esse é um cenário que pode acontecer, mas se ele não fizer, ele pode trazer aqui outras características e eu vou falar sobre elas para vocês evitarem o stop. Tá? Vocês vão evitar o stop se não acontecer isso aqui. Eu só vou dar um print nisso aqui para mandar para vocês. Ah, tá, boa. Ainda tem espaço? Daqui a pouco a gente faz essa opção então. Tá, então ó, vou fechar, certo? Dou um fechar aqui. Ele vai limpar, certo? Aí, aí eu abro de novo e dou um Ctrl V. Boa. É, já melhorou. Boa, obrigado. Então, nesse caso, ó, o que a gente tem que pode acontecer aqui como um cenário? Ah, agora eu não consigo apagar esse cara porque ele virou imagem. Mas beleza, eu vou desenhar um outro cenário aqui, ó. Você tem esse cara aqui. Então, a possibilidade é de uma reação de venda. Você está esperando isso. Aí, ele vem e faz isso aqui, ó. Não te trouxe a mensagem que você precisava. Fez esse movimento aqui, não é característico de reação institucional. Aí, muitas vezes, ele até desce. Faz isso aqui, ó. Só que ele não tem o Fair Value Gap, que para a gente é obrigatório
para fazer uma operação aqui na confirmação. É obrigatório. Se tiver desse jeito aqui, ó, você já não fica depois com um ponto de entrada no pullback. Então já é um ponto de atenção, porque muitas vezes esse cara ele vem aqui embaixo, ele captura a liquidez do fundo e ele sobe para fazer o quê? Para buscar o ponto de interesse lá para cima. Então é muito provável ele fazer isso aqui, ó, e buscar o outro ponto mais extremo lá em cima. Você não estava numa zona mais baixa? É isso aqui que acontece aqui embaixo, ó. Quando ele vai encontrando, por exemplo, esse FVG, quando ele encontra esse, até que ele encontra o mais importante, talvez o último, e aí o institucional senta o sarrafo na venda e o negócio começa realmente a despencar. Então, dentro dessa condição, se não fizer o que você quer numa área mais baixa, você não tem a operação de venda acontecendo. Agora, se fizer, beleza, vende aqui embaixo mesmo, nessa região, já é um ponto importante, tá acima dos 50%, não tá na extremidade, mas você sabe que é um ponto importante. Então, tudo bem, você pode vender. Beleza? Agora, chegou lá em cima, bateu lá no último ponto, você já percebeu que é sua zona, ele vai fazer a mesma coisa. Muitas vezes ele vai fazer um topinho para induzir, para a galera acreditar que é um rompimento para cima. Ele vai fazer isso aqui, vai manipular e depois vai descer. Manipulou, você já está de olho na venda. A hora que ele engolfar aqui para baixo, e o engolfo, quando eu falo, gente, é esse fechamento abaixo da mínima desse cara aqui. Tá? Esse engolfo, de preferência com espaçamento. Fazendo isso aqui, ó. Rompendo, fechando abaixo e de preferência não voltando aqui, ó, imediatamente. Ele continua esse fluxo aqui, ó. Eu sou viciado nisso aqui. Eu sou viciado. E o que está me fazendo ganhar dinheiro é exatamente buscar esse padrão de captura com engolfo, com FVG, para operar depois na volta. E aí o que, que acontece na volta? Isso aqui, ó. Ele mudou a estrutura. Você já percebeu que ele entrou fluxo vendedor aqui, mudou completamente esse movimento. Você vai esperar isso aqui. Só que como que isso daqui fica ainda mais forte? Quando ele fizer isso aqui, ó. Ó, o FVG de venda é aqui, tá? Quando ele fizer isso aqui, ó, e ele faz 95% das vezes, ele vai fazer isso aqui. Vai deixar essa liquidez aqui para baixo, ó. Isso aqui é nível avançadíssimo de liquidez, tá? É precisão de sniper. A hora que ele voltar, ele tem esse topinho aqui, ó, como ponto de proteção de quem já vendeu aqui nessa região mais baixa. Ele vai voltar, vai pegar esse cara, vai estopar quem vendeu. Isso vai estar gerando liquidez ali na zona de venda correta. Ele vai fazer isso aqui, ó, e vai embora. Pegou o FVG ou pegou o peixinho aqui em cima. Esse cara já sai rasgando tudo para baixo e vai embora. Gente, isso daqui é uma assinatura institucional, é um setupzinho que está muito, mas muito memorizado aqui na minha cachola. Isso é o que eu espero todo santo dia. Todo santo dia eu estou esperando isso aqui. Essa configuração dentro de uma área importante, essa reação, essa liquidez na volta e esse engolfo com essa capturazinha aqui, ó. A gente vai para o gráfico para passar aqui exemplos como esse, mas isso aqui é o que eu procuro todo santo dia. E o que eu quero explicar para vocês é que isso aqui, ó, esse pedaço de movimento, eu estou esperando ele geralmente pelo 3 minutos também. Pelo 3 minutos.
Alisson, é a mesma coisa que isso daqui? Não, porque aqui é a favor da expansão. Como assim a favor da expansão? Você está pegando esse cara aqui numa zona de venda lá em cima, você está pegando pelo 3 minutos, dentro de uma área de venda do 4 horas, já com chance de entrar um fluxo vendedor, e esse alinhamento aqui no 3 te mostra que ele está querendo seguir esse caminho aqui, ó, fazer uma nova expansão para baixo. É aí que mora o grande segredo da coisa. É aqui que o ouro está guardado. Se você entender isso aqui, esse aqui é o pote de ouro, ó, que você vai buscar no seu dia a dia para fazer as operações. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Compreenderam essa etapa aqui do processo? Por favor, para a gente seguir para o gráfico. Vocês entenderam principalmente o que é passado e o que é presente? O que é passado, marcação macro. O que é presente, reação para movimento micro, movimento atual. Vamos lá, eu quero que vocês mandem no chat aí, todos vocês. Vai mandando no chat, eu só vou pegar uma água aqui que eu esqueci, eu tô ficando com a garganta seca já que eu falo demais. Pera aí. Voltei. Só ver umas mensagens aqui que eu recebi. Boa, o Eliana tava ajudando aqui também com o ponto fixo, depois eu dou uma olhada. Vai ajudar para as próximas. Bom, então, bora lá. Me coloca como orador. Bora, deixa eu ver quem tá querendo falar. E aí vocês podem subir pro palco, tá? Convidar para falar. Permitir todos os permitir pedidos de todos. Ó, já botei todos aí, eu acho que vocês conseguem falar agora, tá? Subindo pro palco sozinho. Fala aí, Paulão. Hum. Ah, tá. Não. Beleza. Vou mandar isso aqui para vocês também. Vocês podem pegar essa imagem aí no Discord e imprimir também, tá? Se vocês quiserem. Isso aqui vai ajudar bastante. Então, beleza. Ó, eu vou deixar essa imagem salva porque eu vou usar ela aqui para daqui a pouco a gente fazer um mapeamento e encontrar exatamente isso que eu falei para vocês. Exatamente isso, tá? Vamos começar pelo USDCAD, que foi um trade de venda que eu postei no Discord para a gente fazer aqui, ó. Exatamente nessa região. Então, já vou pegar a imagem, vou deixar aqui, ó.
E vou pegar esse cara aqui. Então, vai parecer até que foi montado, né? Que foi fake esse movimento. Mas não, foi algo que realmente a gente postou. O SD-CAD no forno, 9,46. Eu falei de uma venda antes dele descer, tá? Vamos pegar o exemplo aqui. Opa, é aqui, né? Vamos pegar o exemplo aqui. Então, qual é o processo? De encontrar a marcação do maior. Encontrar o primeiro passo é pegar o passado, pontos relevantes que tiveram captura de liquidez com desequilíbrio, buscando FVG, BPR, Fair Value Gap, CISD, beleza. Quais os gráficos? Semanal, diário, 12, 8, 4 e 1 hora. Quando eu pego aqui o semanal, eu tinha isso aqui, ó. Então, eu tinha a FVG do semanal aqui em cima para marcar e tinha CISD aqui também dentro desse movimento. E marquei máxima e mínima do semanal. Beleza. Máxima e mínima estava marcada e eu desço para a escala do diário. Quando eu desci para o diário, eu já vi isso aqui, ó. Uma puxada de baixa, essa última puxada que aconteceu aqui no finalzinho de janeiro, e um order block aqui, ó. Um candle positivo antes da descida. Falei, pô, bacana, vamos tentar dar uma refinada nesse cara. Aí eu saí do diário, que já estava com a marcação aqui de máxima e mínima do dia anterior, o semanal, que já estava com máxima e mínima aqui, eu já estava num ponto alto dessa última puxada do diário. Então eu fui lá e fiz isso aqui, ó, 240 minutos. Opa, já encontrei, ó, uma mega puxada com muito desequilíbrio. Muito desequilíbrio, concorda? Olha o tamanho dessa movimentação de queda aqui. É uma movimentação que chama muita atenção. Parece, ó, com isso daqui, é bem similar, né? Não tinha um topinho claro aqui, mas é bem similar. Maravilha. Quando ele começou a retornar, eu deixei marcado esse ponto aqui, ó, que era, por incrível que pareça, era o mesmo, tá? O CISD passando no FVG. CISD, vamos aproximar lá. CISD passando no FVG. Certo? Então estamos aqui, encontramos essa área e quando o mercado foi chegando, eu comecei a observar de perto essa região. O que que nós encontramos também? Liquidez a ser capturada nesse topo aqui. Bacana, maravilhoso. Máxima do diário estava aqui. Ele tinha acabado de fazer um movimento forte de alta, chegando nessa região, certo? Chegando nessa região. Aí a gente entra lá no gráfico de 5 minutos e a gente vai olhar como é que foi o processo de manipulação, chegando exatamente nas marcações macro que nós já tínhamos estabelecido. Então, o processo foi esse aqui, ó. Parou, fez esse movimento, veio, fez uma barra de manipulação, atingindo esse possível alvo, que é um ponto de venda que já estava formado no passado e que a gente já tinha ideia de que poderia começar a acontecer um movimento de baixa. Não sou eu que estou inventando isso. O gráfico já me mostrou isso por conta do que tinha lá no passado. Quando ele faz isso aqui, lembra que eu falei que esses movimentos fortes acontecem propositalmente num ponto de venda? Então, essa alta aqui, ao invés de começar a me assustar, ela começa a me deixar animado com a venda. Isso é totalmente contraditório, é totalmente diferente do que 90% das pessoas pensam aí fora. Vocês aqui dentro já pensam hoje dessa mesma maneira, mas muita gente já está pensando até na compra aqui em cima, o que é uma loucura. Por quê? Porque eu tenho uma puta área de venda lá atrás. E é isso que é importante. Não é isso aqui. É aquilo lá atrás que faz todo o sentido. Então, o que, que a gente esperaria aqui? O começo de um fluxo de venda. De preferência, capturando
a própria máxima. Então, se ele fizesse um pullback aqui, capturasse e depois descesse, seria melhor, tá? Mas vamos lá. Já deixou uma rejeição lá em cima. Meu Deus do céu. Será que entrou venda aqui ou será que eu estou delirando? Será que isso parece um pullback para continuar subindo? Ou será que tem alguém grande vendendo aqui? Será que aquela área lá do passado está sendo confirmada? Será que está tendo um carimbo aqui, ó, institucional nesse movimento, falando, eu tô aqui? Parece que sim, né? Parece que sim. Então, faz esse movimento e quebra essa estrutura, ó, dos 5 minutos. Deixa eu mostrar, botar a marca d'água aqui para vocês saberem qual é o tempo. Quando faz esse movimento aqui, quebrou a estrutura, já fez aqui a mudança de direção, eu já tenho plena convicção de que está existindo um movimento institucional, é só você executar a sua operação. Se você quisesse bater aqui a mercado agora, você poderia bater, só que seu stop ia ficar grande. Então você espera voltar, que ele sempre faz essa volta, 90% das vezes, e esperar ele beliscar o ponto de entrada. Acabou. Entrou, executou, sai da frente da tela e vai embora. Já era. O mercado não volta nunca mais para aquela região. Simplesmente passou a madrugada inteira caindo, fazendo o movimento da máxima do diário até a mínima do diário. Um trade que, sei lá, pagou 10 para 1, 12 para 1, 15 para 1, não sei quantos para 1 aqui pagou, mas olha isso aqui. E adivinhem qual vai ser o alvo desse movimento. O que que a gente tem de expectativa de alvo aqui para esse cara? Sabe qual é a expectativa? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar aí, porque eu sou iniciante, eu não tenho muita noção do que pode ser um alvo dentro desse movimento. O que que vocês acham? Qual pode ser o alvo dessa movimentação? Final da perna de alta. Tecnicamente, se a gente coloca no 4 horas, que foi o gráfico que trouxe essa região para a gente, o que que nós temos aqui? Uma possível zona de renovação de fundo. A gente não está dentro de uma estrutura de queda. Esse cara é uma expansão, esse cara é uma retração e esse cara ele vai ser uma nova expansão para baixo. Essa venda começando a acontecer aqui, estruturalmente falando, o mais provável é o boss aqui, ó. É a perda desse fundo. Só que a gente não é idiota, né? A gente está num outro patamar do SMC, entendendo que eu tenho vários pontos de imbalance aqui também, ó. E isso pode sim ser um ponto de trava. Se conseguimos pegar um bom movimento de venda aqui, mesmo na confirmação, como que eu não vou olhar para esses pontos aqui? Eu vou olhar sim, para mim pode ser um possível ponto de saída desse trade, porque ele pode fazer isso aqui, ó. Só fazer esse pullback e esse pullback tirar aqui uma quantidade significativa de dinheiro nessa volta. Aí você vai, protege errado essa operação aqui em cima, ele te tira e depois faz isso aqui. Então eu prefiro sair aqui embaixo. Beleza? Então, isso daqui, eu não sei se vocês perceberam, mas é o que eu falo todo santo dia e toda aula que a gente está fazendo. Eu explico isso daqui. Eu falo exatamente todo esse contexto, como que esse alinhamento de fluxo precisa acontecer, qual a região e como pegar na confirmação. Né? Aqui, por que que eu marquei esse ponto ó, aqui e eu não marquei esse aqui? Porque aqui no 15 minutos era o FVG do 15, ó. Era aqui o order block. Então, esse cara para mim era mais importante do que os 5 minutos aqui em cima. Então, foi por isso que eu falei que a operação seria exatamente aqui, ó, nessa região.
Beleza? Alisson, volta para o desenho. Eu falando comigo mesmo, né? Pareço louco. Volta para o desenho. Beleza. E esse cara aqui, ó. Será que da operação aqui, que nem você falou, nessa captura, reação, será que ele passou alguma informação que ele ia fazer esse pullback? Porra, será? Não sei. Ó, é absurdo isso daqui, porque eu não tinha visto, tá? Não tinha estudado esse cara aqui, ó. Mas preste atenção. Veja se não é uma assinatura que o mercado faz todo instante. Olha aqui. Fundo. O mercado vem manipulando. Pega a última liquidez e faz isso aqui. Já não muda o comportamento aqui, ó, trazendo para a gente um imbalance, mostrando o desequilíbrio, mostrando que isso daqui é uma pernada extremamente importante e que esse cara tem chance real de parar nesse ponto por ter feito uma captura de liquidez. Aqui para mim é extremamente importante. Então, o que que nós fazemos nesse caso? A única coisa aqui é que não mudou a estrutura aqui em cima, ó. Não havia mudado, mas existiu a captura e existiu a reação. O que que eu falei para vocês que acontece na volta? Geralmente ele gera liquidez antes de tocar os pontos de interesse, não é? A liquidez sendo formada aqui, ó. Liquidez para captura antes de tocar FVG. Aqui tá, eu coloquei, mas ela não apareceu. Deixa eu mudar o ativo para ver se ela volta. Não voltou, velho. Não sei por que não. Exibir marca d'água. Exibir marca d'água. É, bichinho, é porque eu mudei acho que o layout aqui embaixo. Vamos fazer assim, ó. A gente resolve na marra. Esse aqui é o SDCAD. Quero verde. Cadê? Cadê? O SDCAD. Esse cara aqui embaixo, ó. Então ele começou a mostrar indícios de compra. Fez os FVGs aqui embaixo. No 5 mudou a estrutura, né? Fez a mudança de estrutura. Você marca lá a sua zona de interesse desse último movimento aqui. Espera lá no terceiro terço. Marca lá seu FVG. A sua entrada é embaixo desse ponto aqui, da liquidez, né? Stop embaixo do fundo. Primeiro alvinho, região de topo, renovação dessa estrutura. Então, a estrutura do seu trade seria isso aqui, ó. Stop aqui embaixo, entrada aqui, alvo inicial no topo. Já estaria dando 4 para 1. Se você for pensar que você tem a chance de fazer esse movimento macro lá para cima, aí seria um tradeaço, né? Um tradeaço, você pegaria a ida e a volta. Mas também não vou ser tão irresponsável de falar que vocês vão pegar todos os trades assim, porque você tem que ter um belo estômago para segurar 2 dias a operação rolando aqui, né? Para chegar nesse alvo. 3 dias, na verdade. Mas tá parecido, gente, com esse desenho aqui do pullback, ó. Tá, será que tá encaixado com o que eu tenho ensinado aí há meses para vocês? Tá fazendo sentido isso aqui, gente? E eu digo mais, viu? E eu digo mais. Se vocês usarem somente isso aqui, ó, Fair Value Gap abaixo de fundo para comprar e Fair Value Gap acima de topo para vender, dentro de movimentos que já geraram ali captura de liquidez, vocês conseguem qualquer coisa no mercado. Qualquer coisa. Eu fiz um plano de aprovação de mesa ontem para um aluno. Não sei nem se ele está aqui.
mas da mentoria individual, definir exatamente isso aqui, ó. Os modelos de entrada dessas reações que fizeram captura, com captura na volta, com um risco-retorno dentro desse movimento e o alvo definindo ali onde que seria a saída. Mas pensando exatamente nesse modelo de operação, tá? Alisson, só para ele? Ou dá para pegar outras operações também? Vamos tentar encontrar aqui outros caras como esse, certo? Vou passar para cá, a gente aumenta essa tela. Vamos pensar nas oportunidades que apareceram aí na sexta-feira, na quinta noite, né? Tivemos um cara muito bom que foi o JP225, né? Que foi até falado pelo Jean na hora que estava acontecendo. Então, quando a gente tem uma comunidade inteligente, os alunos alertam sobre as operações, né, que estão para acontecer. Isso é fantástico. O que nós tínhamos aqui, ó? O índice do Japão, só para vocês verem que não é exclusividade de um mercado. Quando a gente fala de mercado, aqui a gente está falando de par de moeda, né? USD, CAD, a paridade entre o dólar canadense e o dólar americano. Quando a gente fala de JP 225, a gente está falando de um índice no Japão, que envolvem as ações japonesas. Quando a gente pega para fazer essa marcação, ó, máxima e mínima do diário, certo? Semanal, máxima e mínima semanal. Então, aqui é a receita de bolo, né? Máxima e mínima diário, máxima e mínima semanal. 4 horas, vai tentar encontrar lá um FVG próximo à zona barata para pensar em compra. Aqui, ó, captura de liquidez, reagiu, deixou um FVG aqui embaixo, certo? Então, tinha um FVG aqui no 4, tinha outros FVGs ali no 8, no menor também, no 60. Então, o que eu fiz aqui foi refinar esse cara, ó, buscando um CISD com um FVG. Gente, vocês têm noção do que a gente está fazendo aqui? Vocês têm noção? Ó, não é o mesmo desenho, ó. Preste atenção. Barra de alta, barra de queda, queda, queda. Só que é o inverso, ó. Barra de baixa, baixa, alta, alta, alta. FVG com CISD. Porra, não é a mesma coisa que eu falei aqui. Não é a mesma coisa que eu falei, que é extremamente interessante isso aqui. Beleza, vamos para lá. E não é de agora, né? Quanto tempo eu tô falando disso? Quantas centenas de anos? Bateu aqui. Legal. Então você tem o passado histórico lá do movimento anterior, de alguns dias para trás. Tem essa zona de marcação. Na área barata desse movimento, tem alguém com um pequeno áudiozinho aberto aí que está incomodando. Por favor, deixem no mudo. Você tem essa região e aí quando o mercado estiver descendo aqui, o que você vai fazer? Descer para o gráfico micro. A gente não viu um exemplo lá dos 5 minutos aquela hora? Vamos olhar de novo de perto, na lupa, esse cara aqui. Então vamos colocar para cá. Na lupa. Bateu. Mínima do diário. Empurrou para baixo. Legal. Que ele faça um movimento bem forte aí nesse fundo, fingindo venda, né? Opa! Opa, opa, opa. Já foi lá embaixo, já capturou, já virou, já rompeu essa máxima, já engolfou. Caraca, bicho forte, hein? Será que vai dar continuidade? Opa, já foi mais um para cima. Opa, já formou um FVG. Top demais. Nesse momento, quem você tem para fazer a entrada? Só o FVG do 5, certo? Onde seria a sua mudança de estrutura? O seu último topinho, se você estiver olhando pelo 5, né? Você tem esse aqui e só, porque aqui não é um topo pelo 5, né? Então, a mudança de estrutura em si
seria ali em cima, mas você já tem um FVG formado. Subiu, opa, voltou, deixou um fundinho aqui, ó. Cristiano, seu áudio está aberto. Gente, todo mundo que estiver na plateia tem que ficar atento ao áudio, hein? Senão eu vou arrancar todo mundo aqui. Bateu, foi embora. Renovou a estrutura. Qual é o ponto de atenção aqui? Que é uma dica que o iniciante, ele talvez se confunda um pouco, né? Mas eu tenho falado isso há muito tempo para os alunos mais antigos. Para quem não sabe, gente, a mentoria ela vem de muitos anos para cá, né? Eu tenho alunos já dentro do método há 2 anos. Eu tenho alunos há 2 anos e meio, há 1 ano e meio. Então, tem muita gente que já ouve eu falar as mesmas coisas aqui há muito tempo. O que que acontece aqui? Qual é a estrutura linear aqui, né, do tempo? Esse cara, ele formou nos 5 minutos o FVG. Só tinha nos 5. Provavelmente começou com FVG no 1 minuto aqui embaixo. Aí depois ele formou um FVG no 3, formou um FVG no 5. Passaram-se mais alguns períodos ali, ó. Mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 barras dos 5 minutos. Isso dá muito tempo, né? Já teve aqui chance de formar FVG no 15, talvez no 30. Já tem o tempo suficiente para isso. Então, por que que esse cara parou aqui, né? Por que que essa marcação tá desse jeito aqui e ele subiu e não beliscou aqui, ó, o FVG do 5? Por que vocês acham? 15 minutos. Já estava aqui no peixezinho, ó. Já tinha um FVG mais acima que foi respeitado ali também, ó. Parou, respeitou, veio, pegou o precinho de abertura aqui, ó, da barra engolfada, peixezinho e foi embora. Alisson, mas você é analista de gráfico parado, né? Depois de gráfico pronto, até sua filhinha Júlia aí de 3 anos, se ela sentar aqui, ela vai conseguir fazer isso. Negativo. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Ó a análise que nós fizemos aqui, ó. Dia 5/2, 21h31. O que estava acontecendo aqui, ó? FVG do 5. Não tinha formado nada ainda, né? No 15, nem no 30. A gente estava no processo ainda de formação desse movimento, mas eu já estava enxergando uma oportunidade de compra aqui, imaginando que ele poderia voltar e subir. Mas por que que a gente tinha esse pensamento? Não é por isso aqui. Vocês acham, gente, que eu vou estar imaginando que o mercado vai dar uma operação somente por isso aqui, ó? Então, todo o movimento eu vou achar que tem compra. Não é só por isso aqui. Isso aqui é um detalhe final. É só a cerejinha do bolo que está colocando ali em cima para você conseguir encontrar uma boa operação. Todo o resto, ó as marcações aqui embaixo, já estavam presentes aqui. Então, quando há a reação na região, nós temos a operação. E é aí, meu amigo, que o bicho vai pegar, o chicote vai estralar. Se ele voltar ali, você mapeia o seu ponto de entrada, vai dar uma observada no 15 minutos quando ele formar também alguma coisa aqui. E aí você define essa entrada e segue o seu fluxo ali, fazendo o movimento contrário. Esse movimento, será que subiu? Não sei, chegou a subir um pouquinho aqui, acho que pagou 1/1, né? Chegou a pagar 1/1 esse movimento aí. O que vocês acham? Olha o tamanho, olha o tamanho da pancada. 5%, 5%. É muita coisa, gente. Mas óbvio, eu não sou esse tipo de trader que vai falar para vocês, ó, pegamos 60/1 aqui. Não, não pegamos porque nem estaríamos aí posicionados até lá em cima, porque a gente já pegaria alguns alvos aqui, provavelmente sairia no topo ou tentaria fazer alguma outra coisa aqui, mas é isso. Se você tiver um perfil que deixa rolar, você vai que vai. Pode falar. Mas por que que você ia dar mais relevância pro 5 e não pro 15, que é o maior?
o que eu faço muitas vezes é assim, eu tô acompanhando o 15, certo? Eu vi lá que ele formou. Quando esse cara tá aqui, nesse processo de descida, eu tô acompanhando o time de fechamento do candle, o cronômetro. E, obviamente, eu tô mapeando isso aqui também, ó. Tô mapeando essas regiões, tô vendo o que que tem em cada ponto. Vocês lembram da aula de FVG que a gente fez? O que a gente falou sobre o FVG que fortalece ou deixa mais fraco quando o candle fecha? Vou trazer o slide aqui para vocês, ó. Vocês lembram disso aqui? FVG respeitado. Significa que o mercado está dentro dessa leitura com chance de alta. Fechou ganhando 50%. Já liga o sinal de alerta. Fechou rompendo, chance do mercado ir para o lado contrário. Então, primeiro dá um beijo no papai. Vocês lembram disso aqui? O que você pensa? Divide? Tá bom. Dá um beijo a conta. Te amo, viu? Nesse caso aqui, gente, ele fechou lá, como que ele fechou? Parece besteira, né? Mas eu fico de olho nisso aqui, ó. Se fechou respeitando, ele tá me passando uma informação. Não importa que ele veio até aqui embaixo. Ele recuou e no fechamento ele fechou respeitando. Para mim, isso é uma informação extremamente relevante. E ele pode fazer o movimento contrário depois, não só pode, como fez, né? Às vezes, se eu vejo isso daqui, eu bato aqui, na abertura desse cara. Já imaginando que ele pode fazer esse movimento de alta. E o stop? Stop, a gente tem que ser bem sincero. Se eu pego esse cara aqui, eu poderia deixar aqui, ó. Só que ele não tem a chance de me estopar. Se eu pego aqui, ele não pode fazer isso aqui e fazer isso aqui, ó. Pode. Então eu vou definir um limite ali seguro para fazer minha entrada aqui e falando, bom, eu não vou deixar o stop lá embaixo, porque também eu não sou louco de deixar um stop de 100 pips ali. Eu vou pegar aqui e vou talvez proteger aqui, ó, embaixo da mínima do diário, já que não tem FVG aqui para baixo nos 5 minutos. Então, beleza, o meu risco vai ser isso aqui, ó. Não vai ser aquele risco gigantesco lá do fundo, mas eu estou pensando de forma técnica, pensando em pontos que o mercado ainda vai defender se ele descer. Passou daqui, já não tem uma chance maior de voltar para o fundo também? Para que eu vou pensar nesse stop lá embaixo? Então é isso que eu faria, tá, Cíntia? Eu observo bastante esse cronômetro de fechamento e vejo se ele respeita ou não aquela região. Se ele fecha respeitando, já é um indício que ele já pode ir para outro caminho. Beleza? Pode falar. Aham. Sim. Na verdade, na verdade eu não estaria olhando só o 15. Quando ele está descendo aqui, eu tô com essa faixa marcada, ó. Tô com essa e tô com essa aqui também, ó, que é o CISD dos 5 minutos. Então, para mim, era aqui, ó. A entrada seria aqui, na bolinha aqui. Vocês acham que quando o mercado começa a entrar para o FVG, eu já não estou atento ali para o que ele vai fazer? Vocês acham que eu estou lá olhando a morte da bezerra, pensando na minha sogra, e aí vou deixar esse trade começar a subir e não vou pegar aqui por conta dessa diferença aqui, ó? Mas nem a pau, já estou aqui com o dedinho no botão ali de comprar. Muitas vezes eu sei que o que eu ensino para vocês é deixar a ordem apregoada. E eu deixo, tá? Minha ordem fica aqui, um pouquinho para cima por causa do spread. Só que não significa que eu não vá fazer nada se o mercado chegar nessa região e começar a subir. Entrou no FVG, já é zona de reação. A gente opera os 50%, sim, mas está dentro da faixa, já pode entrar fluxo. Muitas vezes eu vou lá e meto a mercado lá e compro.
Aí eu tenho que ir lá correr para tirar minha ordem, senão o mercado ainda corre o risco de descer um pouquinho e executar. Então eu bato ao mercado, venho, tiro a ordem e sigo num preço pior. Aí eu sofro com a questão do stop. O stop vai ficar mais caro. E torço para ele não voltar. Mas é isso. É exatamente assim que eu faço quando ele começa a reagir ali e eu percebo que ele já fechou dentro de um gráfico maior, mostrando realmente a rejeição. Beleza? Não me importo, cara. Eu vejo que a escola do SMC é muito viciada em choque boss, né? Todo aluno que chega para mim machucado, que já vem de outros mentores, toda vez que vê uma operação dessa não entende. Fala, eu fiquei esperando o choque. Aí eu falo, mas por que que você ficou esperando o choque? Ah, porque eu aprendi assim, me ensinaram assim. Tá, mas peraí, será que você não está conseguindo ver a informação que está sendo mostrada aqui, nessa reação, nessa região? Será que ganhar essa linha aqui em cima vai ser mais importante do que tudo isso que estão trazendo de informação aqui? Então a gente tem a vantagem, não é falando mal de outros métodos, tem outros mentores aí que ganham dinheiro e tá tudo certo. Não sou só eu, né, no mundo que sei operar. Tem muita gente que sabe, mas eu tenho a facilidade de analisar os candles. Os candles. Por ter essa base do candle a candle desde 2021. Então eu sei quando um candle é forte, eu sei quando um rompimento é forte, eu sei quando ele está com probabilidade de ir para o outro lado quando ele faz uma falha na descida ali, como foi o caso do 15 minutos. Então eu já tenho essa percepção. E isso para mim é mais importante do que o mercado simplesmente chegar aqui em cima e fazer uma quebra. Imagina, depois aqui que ele faz isso aqui, ó, aí a pessoa fala, agora sim, agora quebrou. Agora eu posso pensar no trade de compra. Caramba, velho, mas você deixou tudo, você rasgou tudo isso aqui que o mercado fez para considerar só isso aqui? Não faz sentido, entendeu? E é uma leitura muito comum, muito comum. Todo mundo que vem para o meu treinamento que já conhece o SMC fica esperando o choque ali embaixo. Beleza, gente? Boa, obrigado pela contribuição aí. Vamos lá, eu separei outro exemplo aqui, para não ficar sendo injusto, né? Vou trazer aí o mini índice. O Paulo estava acompanhando comigo ontem lá na sala do Bookmap, né? A gente fez algumas marcações. Paulo, me confirma se a gente chegou a falar disso aqui, ó. Desse FVG aqui do 15 minutos no mini índice. Ontem. Falamos desse cara aqui na live, tá? Então, o que estava acontecendo dentro da leitura do mini índice aqui? Abriu, fez a captura de liquidez, desceu forte, gerou o quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio atrelado a quê? A uma captura de liquidez. Captura, isso aqui é uma captura externa ou uma captura interna? Quem pode me dizer? Captura interna ou captura externa? Captura interna, né? Captura interna. Nesse caso, dessa captura interna, gerou esse fluxo, gerou essa reação, deixou essa área de desequilíbrio. O que ele foi formando na volta? Liquidez. Liquidez próxima ao quê? Ao POI. Alisson, essa marcação tá exatamente igual o desenho que você fez? Não tá. Por que não tá? Porque eu não tô dentro daquela área do 240, aquele ponto macro que está me trazendo uma força por trás do movimento. Eu até, para ser bem sincero, eu até teria como explicar isso aqui para vocês, ó. Não, ele está dentro do ponto sim, por quê? Porque ele tocou o 240, no dia anterior ele respeitou, depois ele reagiu e nessa volta aqui ele abriu fazendo a continuidade desse movimento para fazer isso aqui.
Beleza, mas não foi por isso. O racional aqui, sendo bem sincero, foi mais simples do que isso. Eu enxerguei essa estrutura de queda, mas eu também enxerguei essa captura e essa reação. Quer ver como ficou mais bonito o movimento aqui de falha e de captura nos 5 minutos? Olha a barrona lá, ó. Barrona de alta, movimento forte. 3 minutos ficou melhor ainda, porque ele faz essa falha aqui lá em cima, ó. Já engolfando nesse cara, faz esse movimento e gera a descida. Esse FVG aqui, ó, 5 minutos, encaixado com 15 minutos, confluência dupla, na mesma região, tá? Então, você tem aqui essa máxima gerando liquidez e você tem essa região. O trader que faz a entrada de risco, entra aqui, stop aqui, certo? Sem a certeza que ele vai começar a descer. O trader que espera a confirmação, ele desce o tempo gráfico. Mini índice, você tem que descer para um gráfico menor do que no Forex, né? Eu uso muito 3 minutos, mas aqui no mini índice eu operava até o 15 segundos. Hoje eu não tenho feito operações no mini índice. Mas vejam se não é exatamente o que eu estou explicando para vocês. Ó. O movimento bateu aqui no alvo, nessa região. Ficou enroscado. Tem operação aqui? Não tem. Ele vai ainda tentar fazer uma captura. Gerou uma reaçãozinha. Essa reação vem de uma captura? Não. Fez a quebra, induziu, pegou liquidez dessa captura interna e gerou essa reação. Essa reação já não chama atenção, gente? Será que pela leitura de candles, análise de velas, será que isso daqui não passa uma informação para a gente de um movimento forte? Será que é igual o que aconteceu aqui, ó? Será que é parecido? Não é parecido, é totalmente diferente. E tem uma captura de liquidez interna aqui. E está dentro de um ponto de imbalance do 15 minutos. Está dentro desse ponto. Então não é um movimento aleatório do 1 minuto. Tem gente que chega para mim e fala assim, cara, eu não gosto do 1 minuto, porque o minuto tem muito ruído. Beleza, tem mesmo. Se você não souber o momento de olhar para 1 minuto, você tá lascado. Você vai tomar milhares de stops. Agora, se você não olhar para esse cara, não olha para 1 minuto o dia inteiro, espera chegar na sua zona. E quando chegar na sua zona, você sai do gráfico grande e põe no 1 minuto para ver como que ele está reagindo, aí você está usando de maneira correta o gráfico de 1 minuto. Nesse momento, você pode colocar ele. Se você for seduzido para olhar antes da hora, vai sentar na graxa. Beleza? E qual seria a estrutura da operação aqui? Não falamos, ó. Máxima, mínima, 50%, primeiro terço, segundo terço. Vai buscar lá por vendas nos 75% para cima. Por que isso? Porque o seu stop vai ser isso aqui e o seu alvo inicial vai ser isso aqui. Quando a galera estiver pensando em vender o rompimento ali embaixo, você já está com 3-1 nessa operação aqui. Você já pode fazer sua parcial e tentar carregar o restante. Quanto que isso aqui deu de pontuação pensando nessa estrutura aqui, ó. Entrada, stop, 120 pontos. Alvo primário, 375. É exatamente 3-1. Cravado. Tá? Quanto que eles se desenvolvem? Se você está pegando o trade aqui pelo 15, você não precisa sair aqui num minuto. 300 pontos aqui. Se você está entrando por essa movimentação, você pode tentar jogar ele lá para baixo, lá para o fundo. Pegar algum imbalance desse movimento aqui e tentar empurrar para ele. Então, essa puxada aqui fez somente 1.130 pontos. Somente isso, né? Pegou esse fundo aqui, capturou e fez o movimento contrário. Mini índice, mercado brasileiro, JP 225, mercado do Japão, Eurocad, mercado de Forex. Você tem movimentos até no Nasdaq. Eu mandei para um aluno hoje, 5 horas da manhã, um estudo que eu estava fazendo aqui no Nasdaq, para ver como é que foi a abertura de ontem. Pra vocês não acharem que é loucura. E aí vocês acham que o trader chega nesse nível, né?
ele não tem mais que estudar, ele não estuda mais, ele só opera. E tem gente que sequer abre o gráfico no fim de semana, só quer fazer operações no dia a dia, como se simplesmente fosse só isso, né? Eu mandei essa mensagem aqui para um aluno, ó, hoje, falando do movimento do Nasdaq, 6h19 da manhã. Eu estava aqui estudando, ó. Estava aqui estudando esse movimento, para vocês terem uma ideia. Então, gente, se vocês não tiverem essa aplicação para conseguir encaixar tudo isso daqui que eu falei no dia a dia, vai entrar por esse ouvido e vai sair por esse aqui. Não vai adiantar nada tudo isso que eu passei para vocês. Nada. Então, peguem essa imagem, peguem esse padrão, estudem ele, desenhem ele no papel. Primeiro passo é desenhar num papel, faz os candles, imagina a captura de liquidez, imagina o ponto macro. Ó, vamos fazer o seguinte. O que eu quero de vocês como exercício, tá? Para o fim de semana. Eu quero que vocês peguem essa imagem que eu mandei, desse estudo aí, isso aqui, e vocês vão fazer isso no papel. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, uma folha A4, e vocês vão desenhar os candles, vão desenhar o ponto macro, vão desenhar o pullbackzinho, como que tem que acontecer a reação, a captura e a descida. Certo? Vocês vão fazer esse desenho na folha de sulfite, na caneta ou lápis. E vai me mandar. Quem que vai fazer isso aqui? Quem está disposto aí a fazer esse exercício? Topam? Bora. Beleza, a Cíntia falou que vai fazer, Eduardo vai fazer, Anderson, Cristiano, Rodrigo, Isa. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Essa imagem aí também, do WhatsApp. Faz esse desenho pensando tudo que a gente falou, na captura, na reação, no imbalance. Vai fazendo. Faça do seu jeito, tá? Não tente ser perfeito, fazer com canetinha rosa, tentar ser o mais bonito da sala. Não precisa. Eu quero que vocês entendam o movimento e pensem nisso como uma estratégia que vai ser ponto de memorização do movimento ali para vocês operarem no dia a dia. Vai desenhando, pensando em cada detalhe, o que tem que acontecer, onde que é o ponto de entrada, como que vai acontecer no micro. E depois vocês partem para o gráfico, aí é uma próxima etapa de procurar exemplos disso acontecendo na prática. E acontece todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Beleza? Eu vou mandar essa imagem lá. Exercício 7/2. E aí a gente vai trocando essa figurinha e essa ideia aí no nosso grupo, tá? Eu tô pensando em subir essa aula que foi sensacional lá no YouTube. Eu acho que vai fazer muito sentido para a galera. Essa aula aqui é um divisor de águas, gente. Foi uma aula... Aliás, deixa eu perguntar para vocês, né? Foi uma aula boa? Foi uma aula que trouxe clareza para vocês? Ou não? Foi uma aula ruim? Eu tô viajando aqui achando que essa aula foi boa, às vezes não foi boa, né? Foi boa?